Bom dia, de volta ao pessoal, de volta ao pessoal. Todo mundo entrando, todo mundo voltando. Nossa aula de introdução à filosofia agora. Cadê o pessoal? O pessoal ainda está chegando, o pessoal ainda está entrando. Vamos dar um momentinho para esse povo entrar. Bom dia, Lívia, novamente, né? Bom dia para você. Seja muito bem, bom retorno para a nossa aula agora. Para a gente poder fechar, de fato, né, novamente, para a gente poder fechar o capítulo 6 de introdução à filosofia sobre o helenismo, nós precisamos fazer a sequência de exercícios, tá? Do capítulo, deixa eu ver, é o capítulo 5 ou o capítulo 6? Deixa eu pegar o livro aqui, para 6. é o capítulo 6. Eu marquei errado, então, é o capítulo 6. Por favor, peguem vosso capítulo 6 de introdução à filosofia. Deixa eu ver onde vai a página 70, 80. A partir da página 81, tá ok? Nós vamos fazer os exercícios a partir da página 81. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, o pessoal vai entrando, a gente vai conversando. Então, a respeito por favor, tá? Eu falei, comentei, alguns devem ter entendido errado. Quando vocês foram fazer a prova, tá, no Google Forms, que vocês fizeram a prova aberta, a prova estava marcada 1 ponto para cada questão. Eu corrigi valendo 2 pontos para cada questão. Então, por exemplo, eu mandei a resposta por e-mail para vocês, eu não sei como você recebeu. Provavelmente você deve recebido com a pontuação a cerca de 5 pontos, mas no meu controle está marcado, tá? Este controle aqui, no meu controle, está marcado a nota de vocês de 0 a 10, tá ok? É a página 81, tá ok? A partir de 0 a 10. Então, se sua nota no e-mail aparecer, por exemplo, 4, multiplica por 2, é 8. Não tem erro, tá ok? Se a sua nota aparecer 3, multiplica por 2, é 6, tá ok? Então, é assim, se apareceu 7, então tá ótimo, sua nota é 7. Não tem como ser 14, né? Eu enviei, acho que foi ontem que eu enviei, o sábado ou ontem, enviei para o e-mail de vocês. Selecionei e mandei para o e-mail de vocês a devolutiva. Um bom grupo de indivíduos receberam. Até agora, Professor, não vi. Oi. quem tirou 9 seria, tipo, acertou Não, metade de uma? não, aí se tirou 9, seria 9. Então, é porque para alguns alunos, tá, a nota está chegando de 0 a 5. Mas a nota, se você tirou 9, então fica feliz da vida, porque sua nota é 9, tá ok? É Agora, se porque você você tirou, tirou 5, 9/5, eu fiquei, ué. chegou 9/5, 9,5, Uhum. Não, não. ah, 9/5, que seria, tipo, tá, 9 9/5. de... É, Isso. de 5, 9 de 5. Então, é que assim, é que colocaram na prova valendo de 0 a 5. Deveria ser de 0 a 10. 9/5 quer dizer que você tirou 9 entre as cinco questões, tá ok? Então, fica tranquilo. O primeiro número será a sua nota. Eu ainda não lancei no sistema, porque a coordenação pediu para a gente esperar, que eles estão vendo algumas notas primeiro para a gente poder lançar, tá? Só que eu não posso passar a nota para vocês, mas a nota de vocês, a maioria, tá? A maioria foi acima de 7. Eu tenho, por exemplo, de filosofia, eu tenho um 4, 2, 5, tem 6, deixa eu ver se tem 6. Não, tem 3, 5. E tem uma nota 2, porque o indivíduo deixou tudo em branco. Então, não tem como dar nota para o indivíduo que deixa questões em branco. Coloca um monte de pontinho e deixa em branco. Então, aí entra a questão também da correção, certo? Então, fica tranquilo, a nota de vocês, a maioria foi super bem, a maioria está acima de 7, acima de 8. Então, fica sossegado. Agora, quem não fez a prova bem feito, sabe que foi mal. Henrique Mendes Amorim, deixa eu ver, Henrique Mendes Amorim. Você fez prova, Henrique?
Então, eu vou confirmar aqui, porque no sistema não apareceu sua nota, eu vou dar uma olhada. Enviou pelo WhatsApp, enviou para quem? Ah, com a Mariana, então tá, eu vou ver com a Mariana, porque no sistema não tem nota sua, então eu vou dar uma olhada com a Mariana, vou perguntar para ela da sua nota, tá ok? Ok. Tá, eu vou ver com a Mariana então, certo? Se alguém tiver algum problema com nota, alguma coisa, só mandar uma mensagenzinha para mim, talvez manda no grupo no WhatsApp, que aí eu vejo, chama no particular no WhatsApp, que aí eu vejo a notinha de vocês, certo? Mas por enquanto tá tudo certo, tá tudo tranquilo, nada de muito preocupante, certo? Então vamos lá. Para a nossa aula de hoje, resolução de exercícios. Resolução de exercícios, nós vamos pegar os exercícios a partir da página 81, o desenvolvendo habilidades. Então, pega, por favor, o seu livro, a página 81. Repetindo, página 81 do nosso livro de introdução à filosofia, certo? Nós vimos a questão do pensamento da escolástica, do helenismo, nós vimos que o helenismo foi a fusão da cultura clássica greco-romana com a cultura oriental. Na hora da avaliação, muita gente colocou um monte de coisa que sem pé, sem cabeça, foi a época de expansão da cultura grega para dominar os outros territórios. Não foi nada disso, tá? Foi a expansão da cultura greco-macedônica sob o comando de Alexandre o Grande. Então, muita gente colocou, copiou da internet, copiou e colou, e acabou copiando demais, acabou copiando coisas que não eram necessárias, certo? Então, no helenismo, nós vimos a questão, assim, do ceticismo, comandado por Pirro de Elis, nós vimos a questão do estoicismo, nós vimos a questão do epicurismo, nós vimos a questão do cinismo e do neoplatonismo, que nós chamamos das filosofias helênicas, ou filosofia dentro do pensamento do desenvolvimento do helenismo. E, de suma importância, eu colocava uma questão também sobre a Guerra do Peloponeso. Qual é a importância da Guerra do Peloponeso para o desenvolvimento ou formação do helenismo? Guerra do Peloponeso enfraqueceu as cidades-estados da Grécia, permitindo que a Grécia fosse invadida pelos macedônicos, e a partir dessa invasão houve um contato da cultura greco-macedônica com o restante da cultura asiática ou da cultura oriental, certo? Aí o exercício de número 1 do Exame Nacional de Ensino Médio é sobre o chamado ceticismo. Diz assim: Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade. Então, para a gente poder lembrar, o ceticismo é a ideia de que não há verdade absoluta. Eu não posso distinguir entre verdade e falsidade. E quando eu me preocupo demais com o elemento da verdade, pode causar uma perturbabilidade na minha alma. Então, diz assim, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com essa doutrina, nada procurando evitar e não desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Então, para o ceticismo, os sentidos podem nos conduzir ao erro, porque os nossos sentidos podem afirmar que algo é verdadeiro ou que algo é falso. Então, a partir dessa noção do ser verdadeiro e ser falso, eu vou me preocupar com a verdade. Então, eu não posso me preocupar justamente com o que, se é falso ou se é verdadeiro. Simplesmente a coisa é, simplesmente o ser existe. E não há uma possibilidade
para eu poder julgar se é falso ou se é verdadeiro. Não é nada que me leve a um julgamento dessas ações. Então, vamos lá. O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por, letra A, desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade, ou letra B, atingir o prazer como o princípio e o fim da vida feliz. Então, não pode ser desprezar qualquer convenções, é do cinismo, atingir o verdadeiro prazer é do epicurismo. Lembre-se disso, tá? Para o epicurismo, você tem que viver uma vida prazerosa, lembrando sempre que esses prazeres, eles têm limites, eles não são prazeres incondicionados, eles não são incondicionáveis, ou seja, você tem que gozar de uma vida prazerosa, mas essa vida, com esse prazer com certos limites. Comer, beber, dormir é muito bom, mas sempre com os elementos chamados de limites. Letra C, defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Pode ser que seja a letra C, porque para o ceticismo não há possibilidade de eu chegar a uma verdade absoluta. Letra C, aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. Então, se joga fora porque não está ligado diretamente à ideia. Agir de forma virtuosa e sábia, a fim de enaltecer o homem e o belo, ou o bom, tá? Então, isso é uma ideia do estoicismo, a gente fica com a letra C. Então, defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Então, grava, por favor, o ceticismo, de acordo com Pirro de Elis, o ceticismo defende que eu não posso estabelecer uma verdade absoluta acerca de nada. Eu não posso afirmar que algo é ou algo não é verdadeiro. Simplesmente esse algo é. Se ele existe, ele é. Se é falso ou se é verdadeiro, não importa. O importante é que ele é que ele existe diante das suas possibilidades de contato com o mundo. Então, resposta letra C de professor Coraçãozinho. Pode marcar aí, por favor, tá? Exercício número 2. Também do Exame Nacional do Ensino Médio, agora de 2014, tá? Alguns desejos são naturais e necessários, outros naturais e não necessários, outros nem naturais nem necessários, mas nascidos da vã opinião. Os desejos que não trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas se o meu impulso pode ser facilmente desfeito quando é difícil de se obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. Então, a ideia dos prazeres, dos desejos em Epicuro. Então, quer dizer que existem aqueles que são naturais e são necessários, como comer, beber e dormir. Então, seriam desejos naturais e necessários. Outros são naturais e não necessários, como, por exemplo, vestir-se, tá? Outros nem naturais, nem necessários, como gastar dinheiro a mais, como o próprio consumismo. Então, é essa a ideia fundamental para Epicuro. Nós temos desejos que nós precisamos satisfazer. Só que os desejos que nós precisamos satisfazer com uma certa urgência são esses desejos que são naturais e que são necessários para a vida humana. Portanto, diz assim, no fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim, o homem tem como finalidade. Qual seria o objetivo do ser humano? Alcançar o prazer moderado e a felicidade? Pode ser que sim. Nós acabamos de falar da ideia de que
para Epícoro, deve-se viver uma vida prazerosa, mas com moderação, para poder alcançar uma certa felicidade. Letra B, valorizar os deveres e as obrigações sociais? Não, nenhuma filosofia helênica está voltada diretamente para isso. Então, letra C, aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação? Não. Aí, no caso, seria o pensamento medieval. Então, nos nossos próximos capítulos, nós vamos falar da filosofia medieval. E da filosofia medieval, nós vamos ver justamente essas informações, nós vamos ver justamente esses elementos fundamentais. Então, letra D, refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. Então, como nós estamos falando de epicurismo, não tem nenhuma relação com a chamada divindade. Portanto, a gente joga fora esse elemento chamado divindade. Letra E, defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. Joga fora. Também não é nenhuma possibilidade de uma filosofia helênica. Se fosse assim, defender a indiferença e a impossibilidade de se obter a verdade, tudo bem, mas você alcança o saber. Por você alcançar o saber, que você sabe estabelecer a diferença e a possibilidade do conhecimento. Então, joga fora as alternativas, a gente fica com a letra A, de professor Amorzinho. Pode marcar aí a letra A como resposta correta, como a resposta mais adequada para o nosso exercício. Tá? Do exercício 2, nós vamos para o exercício número 3. Nossa, é muito extenso o texto, na verdade, assim, é um trecho, acho que de uma música, se eu não me engano. Tá, eu vou pedir a ajuda de alguém. O Henrique Mendes Amorim, você pode ler para a gente esse trecho? Poder eu posso, né? Então, por favor. O mundo me condena, a ninguém tem pena. Falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede, ou se vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver diferente assim, nessa prontidão sem fim. Vou fingindo que sou rico para ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois cantando neste mundo, vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escrava dessa gente, que cultiva a hipocrisia. Obrigado, meu querido. A ideia é o seguinte, aquela condição de que o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro não traz alegria. Eu vou vivendo o meu mundo na indiferença. Então, o lema essencialmente do pensamento de Epícoro. Se você quer saber quem é que originou a ideia de que dinheiro não traz felicidade, é justamente a ideia de Epícoro, do viver de acordo com as suas necessidades, onde ele diz assim, cadê, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome, mas viver a indiferença nessa prontidão sem fim, ou seja, Epícoro, viver uma vida de acordo com os pressupostos das minhas escolhas, da minha moderação. Então, assinale a alternativa do filósofo, assinale a sentença do filósofo grego Epícoro, cujo significado é o mais próximo da letra da canção Filosofia, composta em 1933 por Noel Rosa, em parceria com André Filho. Então, vamos analisar as sentenças. É verdadeiro tanto o que vemos com os olhos, como aquilo que aprendemos pela intuição mental. É um pouco complicado. Então, para sermos felizes, o essencial é o que passa em nosso interior, pois é deste que nós somos donos. Ou, letra C, para se explicar os fenômenos naturais, não se deve recorrer nunca à divindade, mas se deve deixá-la livre de todo encargo em sua completa felicidade. Ou, letra D,
As leis existem para os sábios, não para impedir que cometam injustiças, mas para impedir que sofram. E a letra E, a natureza é a mesma para todos os seres. Por isso, ela não fez os seres humanos nobres ou inóbeis, e sim suas ações e intenções. Aí ficou complicado. Então, letra A é verdadeiro tanto o que vemos com os olhos, como aquilo que aprendemos pela intuição mental. B, para sermos felizes, o essencial é o que passa no nosso interior. Então, marca, por favor, a letra B, de professor Bonito, como resposta verdadeira. Então, para sermos felizes, o essencial é o que se passa em nosso interior, pois é deste que nós somos donos. Porque, a respeito das condições, eu posso comer muito bem hoje, posso ter muito dinheiro hoje, e amanhã não ter nada, amanhã não ter o que comer. Então, é essa a condição fundamental para Epicuro. A quem pouco não basta, nada é suficiente. Dentro dessa concepção, dentro dessas ideias, nós podemos dizer, então, que para Epicuro bastam as coisas, os elementos que são naturais, bastam tudo aquilo que são naturais e necessários para a vida do homem: comer, beber, dormir. Aos outros, a luxuosidade e os outros elementos da vida humana, o dinheiro, segundo Epicuro, não é tanto quanto necessário, aliás, tão necessário quanto a própria alimentação, quanto a própria água. Então, por isso, eu não devo me preocupar tanto com o dinheiro, certo? Então, resposta para o exercício, letra B. Marca aí, por favor. Exercícios complementares agora são os exercícios da página 81 também, tá? Continuando a resolução dos nossos exercícios. Então, exercício número 1, Universidade Federal de Santa Maria, diz assim: a economia verde, gente, é uma questão a respeito da ética moderna, que vai estar ligada aos princípios do estoicismo, do epicurismo e tudo mais, tá ok? Principalmente do epicurismo, principalmente do estoicismo. Então, diz assim: a economia verde contém os seguintes princípios para o consumo ético dos produtos. A matéria-prima dos produtos deve ser proveniente de fontes limpas e não deve haver desperdício dos produtos. Olha que interessante, a própria questão do epicurismo, tá? O desperdício, então, seria o excesso, o consumo desnecessário. Então, conter o desperdício é justamente conter a moderação da ação dos produtos. Então, o Estado, entretanto, não impõe, até o presente momento, sanções àqueles cidadãos que não seguem esses princípios. Então, considerem as seguintes afirmações acerca disso tudo. Então, esses princípios são os juízes de fato? Errado. Não pode ser juiz de fato, porque o estabelecimento do juiz de fato está ligado à formação de uma ideia acerca de um julgamento acerca dessas ações. Então, não. 2, esses princípios são atualmente uma questão de moralidade, mas não uma questão de legalidade, certo? Então, não quer dizer porque eu utilizar a matéria-prima de fontes limpas ou não. Então, não tem uma legislação acerca disso. Então, a economia verde está ligada ao princípio do consumo ideal da estrutura dos produtos. Então, marca verdadeiro, alternativa 2. Então, a ética epicurista, a exemplo da economia verde, propõe uma vida mais moderada. Então, verdadeiro também, principalmente nessa parte que fala que não deve haver desperdício dos produtos, porque, segundo o Epicuro, uma vida moderada, viver com moderação, um consumo com moderação, não há desperdício desses elementos ou dessas matérias-primas relacionadas à produção. Então, verdadeiras, somente a afirmativa 2 e 3. Portanto, 2 e 3, alternativa correta, letra D, de professor
Doido, marca aí, letra D de professor doidinho, pode marcar. Exercício 3, a gente pula o 2, vamos fazer o exercício 3, porque é um exercício somatório, tá ok? E esse exercício somatório é bastante interessante para a gente compreender a ideia do helenismo como um todo nas suas filosofias. Diz assim, a Universidade Estadual de Maringá, a lógica megárico-estoica distingue-se o válido do ponto de vista lógico e do verdadeiro, do ponto de vista empírico. Então, eu vou distinguir aquilo que é válido e aquilo que é verdadeiro. O que é válido é sobre o ponto de vista lógico. O que é verdadeiro, sobre o ponto de vista da experiência. Isto é, distingue a apresentação formal do enunciado e a significação material de um argumento. Com base nessa distinção e nos conhecimentos sobre o silogismo, assinale o que for correto. Por favor, o silogismo ficou lá em Sócrates, tá ok? Onde eu tenho a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. No termo maior, o termo médio e a conclusão. Então, está ligado diretamente ao silogismo socrático. Então, todo homem é mortal. Pedro é homem, logo Pedro é mortal. Aquela ideia da formação da estrutura. Eu não sei porquê, mas decidiram colocar no nosso exercício, relembrando a ideia do silogismo. Vai estar ligado diretamente ao pensamento do silogismo clássico. Então, diz assim, a utilização das letras do alfabeto para a formulação de premissas que levem em contar o teor formal do enunciado. Então, marca como verdadeiro, porque eu preciso utilizar um alfabeto, eu preciso dar uma significação para o meu argumento. Então, 2, a lógica formal não trata da semântica ou do significado proporcional de uma inferência. Então, falso, ela está ligada diretamente ao pressuposto da inferência lógica, aquilo que vai levar-me a concluir uma verdade. Diz assim, alternativa 4. Enunciados verdadeiros são classificados como válidos. Ótimo. Enunciados falsos são classificados como inválidos. Então, ficou bem fácil essa alternativa para a gente poder marcar. Então, verdadeiro. 8. O silogismo leva em conta a concatenação ou o encadeamento entre as premissas que permitem inferir uma determinada conclusão. Marca como verdadeiro. Como eu falo assim, todo homem é mortal. Pedro é homem, logo Pedro é mortal. Então, encadeou premissas que estão lado a lado, que permitem fazer uma conclusão. Então, a primeira premissa é todo homem é mortal. A segunda premissa é Pedro é homem. Isso levou a inferir uma determinada conclusão. Logo, todo homem é mortal. Pegou a ideia? Então, essa é a essência do silogismo. Ficou lá atrás, ficou lá no início do ano, a questão do silogismo, tá ok? E 16, a validade de enunciado lógico não pode ser determinada, pois os estoicos defendiam o ceticismo. Não, os estoicos, eles não defendiam o ceticismo. O ceticismo era a base daqueles próprios chamados céticos. Então, resposta correta, 8, 4 e 2 vão dar a soma total. Opa, a soma vai ser igual a 13. Marca, por favor, 8, 4 e 1. Então, 8 mais 4, 12, mais 1, 13. Se eu não errei a matemática, por favor, professor de filosofia fazendo conta, é perigoso. Então, 8 e 4, 12, mais 1 igual a 13, certo? A gente faz agora o exercício número 4. Falando novamente de
do epicurismo, falando novamente a respeito da felicidade, falando novamente a respeito do prazer. Então, está ligada diretamente à ideia do pensamento helenístico clássico, viver o prazer, viver uma vida boa e eliminar a dor. Então, diz assim, o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós identificamos como um bem primeiro inerente ao ser humano. Em razão dele, praticamos escolhas e toda recusa. E a ele chegamos escolhendo todo bem de acordo com a distinção entre prazer e dor. Então, saber distinguir prazer e dor é um elemento fundamental. Diz assim, embora o prazer seja o nosso primeiro e inato, nem por isso escolhemos qualquer prazer. Há ocasiões em que evitamos muitos prazeres, quando eles nos advêm efeitos, o mais às vezes desagradáveis, como, por exemplo, beber. Eu sei que tem alguns alunos nessa sala de aula que já tomaram bebida alcoólica. Não deveriam, mas eu sei que já tomaram. Então é o seguinte, beber, você bebe para sentir prazer ou para ficar bêbado, para cair no chão, para te machucar, para cometer algum acidente. É essa a situação. Como, por exemplo, eu posso beber 1 copo, 2 copos de cerveja e parar por ali e me sentir bem. Só que existem alguns indivíduos que não sabem estabelecer esse limite, que é que o efeito torne-se cada vez, quanto mais desagradável for o efeito, melhor para os próprios indivíduos. Então, diz assim, ao passar que consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres, se um prazer maior advier depois de suportarmos essas dores por muito tempo. Então, trecho do filósofo Epícoro. Então, a partir desta citação de Epícoro, assinale o que for correto. Número 1. A felicidade e a infelicidade estão estabelecidas pelo efeito do prazer e da dor. Então, está correto. Então, felicidade ou infelicidade são resultados do prazer, ou seja, em excesso, ou seja, com moderação. 2. O sentimento de prazer é inato à natureza humana. Marca, por favor, está até no próprio texto que diz assim, é inerente ao próprio ser humano. Então, já está presente no ser humano. Epícoro defende o prazer sem medidas. Sem comentário para isso, né? Porque nós já falamos várias e várias vezes que para Epícoro você deve gozar todos os prazeres, mas sempre com moderação. Joga fora a alternativa 4. Alternativa 8. O prazer corporal é um mal causado pelo pecado original. Joga fora, né? Porque joga fora porque não está ligado diretamente à questão do cristianismo, à questão da própria religião. Então, joga fora a alternativa número 8. Alternativa 16, o hedonismo de Epícoro não é imediatista, mas moderado, ou seja, eu não vou satisfazer todos os meus prazeres com imediata necessidade, eu vou estabelecer a satisfação dos meus prazeres, mas com toda a moderação possível, certo? Porque é através dessa moderação que eu alcanço a felicidade. Então, para Epícoro, alcançar o prazer, a moderação, o prazer por meio da moderação, e através disso institui-se toda a estrutura de uma vida feliz. Então, essa ideia está ligada diretamente à condição da formação do pensamento humano, certo? Então, fica aí como resposta 16, 2 e 1, total 19, 16 mais 2, 18, mais 1, 19. Mais um exercício para a gente poder encaminhar nossas atividades. Mais um, provavelmente, a gente encerra. Então, diz assim, as considerações científicas da antiguidade, como o desenvolvimento da matemática, da geometria, da astronomia, da medicina, da física mecânica, etc., representam o gênio e a capacidade humana de compreender e explicar os fenômenos da natureza. Sobre a ciência na antiguidade, assinale o que for correto. Então,
por favor, esse exercício vai falar do pensamento científico em toda a estrutura da essência do ser humano, tá ok? Não que é específico a respeito do helenismo, mas vai falar da formação do pensamento científico ao longo da trajetória humana. Analisemos, então, no pensamento pré-socrático, a ciência e a filosofia estão unidas, pois o estudo do arqué, princípio de todas as coisas, envolve a consideração de questões que hoje pode se chamar de científicas. Então, você marca a número 1 como verdadeira. E como nós vimos também lá no início do ano, nós falamos que os filósofos pré-socráticos buscavam o princípio originário de todas as coisas que nós chamamos de arqué, certo? Esse princípio originário de todas as coisas dariam a forma e a origem ao mundo. Então, nós falamos que a filosofia, nesse período, é uma filosofia cosmológica, que vai buscar a origem de todas as coisas. Então, verdadeiro. 2, no Egito e na Grécia Antiga, o desenvolvimento da matemática e da geometria está ligado ao conhecimento prático, ou seja, o conhecimento da natureza, a análise, o estudo da natureza. Então, cujo exemplo pode ser encontrado no Teorema de Pitágoras. Um quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que representa a possibilidade de calcular a altura de uma pirâmide. Então, marca, por favor, como verdadeiro, porque foi a partir desses experimentos, dessas observações da natureza, tanto no Egito quanto na Grécia Antiga, que se desenvolveu, por exemplo, a matemática. Então, Pitágoras é um dos grandes nomes do pensamento científico matemático na antiguidade. Então, marcou 1, marcou 2. Então, afirmação 4. O juramento hipocrático, que homenageia o pai da medicina, chamado Hipócrates de Cos, manifesta a prática de concepção mágicas e supersticiosas com o corpo humano na origem da ciência médica. Não, pelo amor de Deus, é errado a alternativa 4, porque não eram concepções mágicas, mas concepções naturais, análise natural do ser humano, que é um ser natural, para poder compreender como funciona o corpo humano. Então, deixa a alternativa 4 de lado. Diz assim, 8. Entre os antigos, destaca-se um período de desinteresse dos romanos pela ciência. Os romanos eram notáveis como civilização, essencialmente prática, e pouco dada às especulações teóricas. Então, não, por favor. Alguns romanos se dedicaram ao pensamento filosófico e também ao desenvolvimento da ciência. Algumas abordagens, algumas análises, alguns estudos da matemática, da física, da astronomia, como, por exemplo, para eles construírem as diversas pontes, para construir diversos arcos do triunfo, era necessário o conhecimento, pelo menos da arquitetura, pelo menos o conhecimento da própria matemática para a formulação das suas grandes obras, ou construção dos seus aquedutos, tá? O seu transporte de água. Era muito, muito importante o conhecimento da matemática. Diz assim, após a morte de Alexandre o Grande, a ciência matemática de Euclides, preocupada com o tal da física e o quantum da matéria, ocupa um lugar de destaque na cidade de Alexandria. É correto, porque surge a preocupação de entender a matéria, o quantum da matéria, entender o significado da matéria, a essência da matéria. O tal da física é praticamente a mesma situação, entender como a física funciona, entender qual é o estabelecimento básico do desenvolvimento do pensamento da própria física, da própria química e, consequentemente, das outras disciplinas. Então, correta. 16, 2 e 1. Também resposta igual a 19 do nosso livro Texto de Introdução à
filosofia, certo? Mais uma para a gente poder encerrar, mas essa é gigantesca, tá? Essa é gigantesca, o enunciado vai passar um pouquinho do meu tempo previsto, mas a gente vai lá. Nas suas meditações, o filósofo estoico Marco Aurélio é o chamado imperador filósofo, tá? Ele diz assim, na vida de um homem, sua duração é um ponto, uma essência, um fluxo, seus sentidos, um turbilhão. Tudo o seu corpo, algo pronto a apodrecer. Sua alma, inquietude, seu destino obscuro e sua fama duvidosa. Em resumo, tudo o que é relativo ao corpo é um fluxo de um rio. E, quanto à alma, sonhos e fluidos. A vida é uma luta, uma breve estadia numa terra estranha. E a reputação, esquecimento. O que pode, portanto, ter o poder de guiar nossos passos? Somente uma única coisa, a filosofia. Ela consiste em abster-nos de contrariar e ofender o Espírito Divino que habita em nós e em transcender o prazer e a dor. Não fazer nada sem propósito, evitar a falsidade e a dissimulação, não depender das ações dos outros, aceitar o que acontece, pois tudo provém de uma mesma fonte e, sobretudo, aguardar a morte com calma e resignação, pois ela nada mais é do que a dissolução dos elementos pelos quais são formadas todos os seres vivos. Se não há nada de terrível para esses elementos em sua contínua transformação, por que, então, temer as mudanças e a dissolução do todo? Então, essa é a ideia do chamado filósofo imperador Marco Aurélio. Marco Aurélio nos diz que a morte é um grande mal. Na verdade, ele não fala a respeito de ser um grande mal, mas uma essência propriamente do ser humano. Segundo Marco Aurélio, devemos buscar a fama, a riqueza... devemos buscar a fama, a riqueza e o prazer. Não, isso aí está ligado diretamente ao epicurismo, mas a fama e a riqueza não satisfaz a própria essência do homem. Então, segundo Marco Aurélio, conseguindo fama, podemos transcender a finitude da vida humana. Então, não é você conseguir fama, é você viver de acordo com uma vida regrada em situações que não vão promover o mal. Então, para Marco Aurélio, a filosofia é valiosa porque nos permite compreender que a morte é parte de um processo da natureza, e assim evitar o que nos angustiemos por ela. Então, verdadeiro. 5. Para Marco Aurélio, só a fé em Deus e em Cristo pode libertar o homem. Opa, está errado. Então, para Marco Aurélio, só a fé em Deus e a fé em Cristo pode libertar o homem do temor da morte. Marco Aurélio, ele era estoico, ele não era medieval, então joga fora a ideia. Então, para Marco Aurélio, o homem participa de uma realidade divina. Então, é uma resposta adequada. Portanto, nós ficamos com alternativas 6 e 4, tá? Resposta correta, alternativas 6 e 4, portanto, letra C. Uau, cansei desta aula. Deixo aqui a ideia de que a gente encerrou o capítulo 6. Próxima aula, nós vamos começar um próximo capítulo. Nossa aula está chamando... deixa eu ver, o cara vem com uma dessa, o pessoal é complicado, tá? Comentários no chat, certo? Para vocês agora, eu preciso que vocês abram vossas webcams, tá? Para eu confirmar a presença de vocês e coloquem o nome de vocês no chat para eu fazer a chamada, por favor. Henrique Amorim, Emanuele, João Pedro Campos, tá ok? Maria, quem é Maria? Milena Maria, tudo bem, Milena? Um beijo para você. Bianca Casimiro, Bianca, eu tô vendo só a luz do seu quarto, põe a mão aí, agora vê. Oi. A Sandrelli não tá conseguindo entrar na aula, tipo, a Quem? internet dela tá ruim. Quem não tá conseguindo? Sandrelli. Adriele? Sandriele. Sandrelli.
Tá, eu vou marcar aqui, depois eu confirmo com ela, tá? Para vocês eu desejo um bom almoço, uma ótima semana para todos vocês. Cássio Bandeira Canto, mais feio que eu. Aff, Maria, cabelão tá horrível, guri. Tem que cortar esse cabelão, Cássio, certo? Maria Campos Ximenes, beijo, um abraço. Bruno, beijo, abraço, tá? Gente, para vocês colocarem o nome no chat e estão dispensados. Um abraço carinhoso para vocês, tá Tchau, ok? professor. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. Eu professor. que agradeço as vossas presenças. Beijo, tchau, tchau.